Olha só, tem uma nova lei vindo aí que começa a valer em 2026 e vai mudar bastante as regras do jogo para quem tem altas rendas aqui no Brasil. Então, nesta análise, a gente vai desvendar ponto a ponto o que essa mudança realmente significa na prática. Grava bem esse número, R$ 600 mil. Porque a partir de 2026, ele passa a ser o valor-chave, sabe? Aquele que pode acionar uma nova forma de tributação para um grupo bem específico de pessoas. E a pergunta é: a renda anual de alguém superou esse valor? Se sim, a Lei 15.270 passa a ser de total interesse. Basicamente, ela cria uma nova camada de imposto que, olha, é fundamental entender direitinho. Bom, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é essa nova tributação. Depois, quem vai ser afetado por ela, como é que se calcula esse novo imposto, o que fica de fora da conta e, claro, como dá para se planejar de forma legal. Então vamos direto ao ponto. Na essência, o que essa Lei 15.270 realmente faz? Olha, o ponto crucial é o seguinte: não é um imposto novo que vai substituir o que já existe, tá? É melhor pensar nisso como um cálculo de verificação. A ideia é garantir que, não importa as deduções, quem tem rendimentos muito altos pague um valor mínimo de imposto. É tipo um piso. Certo. Mas então, quem é que vai se enquadrar nessa nova regra? A lei é bem específica quanto a isso, não deixa dúvida. E aqui, atenção, porque esse é um dos pontos mais importantes da lei, a definição de renda total anual. Para saber se alguém atinge aquele limite, precisa somar praticamente tudo. Isso inclui até rendas que hoje são isentas de imposto. Ou seja, é uma base de cálculo muito, mas muito mais ampla que a tradicional. E essa é a regra de ouro. Se essa soma toda, essa soma bem ampla de rendimentos ultrapassar os R$ 600 mil em um ano, pronto, o gatilho da tributação mínima é acionado. Se ficar abaixo desse valor, nada muda. Simples assim. Ok, então digamos que o gatilho foi acionado. E aí, como é que esse novo imposto mínimo é calculado na prática? Vamos entender a mecânica por trás disso. Então, a lei cria duas faixas de cálculo. A primeira é para quem tem renda entre R$ 600 mil e R$ 1.200.000. Nessa faixa, a alíquota é progressiva, ou seja, quanto maior a renda, maior o percentual, podendo chegar até 10%. Agora, para quem ganha acima de R$ 1.200.000, a regra é mais simples. A alíquota é fixa, travada em 10%. E para calcular a alíquota certinha naquela primeira faixa, a progressiva, a lei traz essa fórmula aí. O que ela faz, no fundo, é garantir o percentual a ser pago aumente junto com a renda, sabe? De uma forma bem proporcional. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais claro. Imagina uma renda de R$ 900 mil no ano. Aplicando a fórmula, a gente chega numa alíquota de 5%. Isso daria um imposto mínimo de R$ 45 mil. Mas, e aqui vem o detalhe crucial, o valor a pagar vai ser só a diferença entre esse mínimo e o que já foi pago no sistema normal tradicional. Se o imposto que já foi pago for maior que esses 45 mil, então não se paga nada mais. Beleza. Agora vamos para a parte talvez mais estratégica de todas. Entender o que entra e, principalmente, o que fica de fora dessa base de cálculo tão ampla. É exatamente aqui que o planejamento tributário começa de verdade. A lei faz uma distinção bem clara. De um lado estão as rendas mais comuns que entram na conta, do outro, as exceções. E é nessas exceções que o planejamento começa a tomar forma. Porque olha só, investimentos super populares como poupança, LCI e LCA ficam de fora, assim como heranças e doações, por exemplo. Aqui a gente tem a lista das exclusões mais importantes. A lei protege de forma explícita os rendimentos de vários ativos financeiros que já têm incentivo. Um detalhe importante, perceba a condição para FIs e FIAGROS. Eles precisam ter mais de 100 cotistas para ficarem de fora. Conhecer bem essa lista é, sem dúvida, o primeiro passo para qualquer otimização tributária feita dentro da lei. Ok, com base nessas regras todas, como é que dá para se planejar? A própria lei, de certa forma, já nos dá as pistas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta não está em sonegar ou dar um jeitinho de não pagar. Nada disso. A questão é estruturar os rendimentos de uma forma inteligente, aproveitando justamente as exclusões que a própria legislação oferece. A primeira dica é a mais direta de todas. Se a lei já exclui os rendimentos de certos ativos, como LCI e LCA, uma estratégia óbvia e, claro, totalmente legal é direcionar mais capital para esses investimentos. Fazendo isso, a base de cálculo da tributação mínima diminui.
Outro ponto que é fundamental ficar de olho é a regra de transição para dividendos. Funciona assim: lucros que as empresas geraram até o finalzinho de 2025, esses lucros ficam fora da base de cálculo, mesmo que a distribuição só aconteça depois. Isso cria uma janela de oportunidade estratégica bem interessante para o planejamento societário. E por fim, a terceira dica é um pouco mais abrangente. A ideia é olhar para o todo, sabe? Fazer um diagnóstico completo da renda, identificar direitinho quais fontes são tributáveis por essa nova regra e quais não são. Ter essa clareza é a base, é o alicerce de qualquer estratégia que vá funcionar de verdade. No fim das contas, a gente volta para a origem de tudo. O objetivo declarado da lei é exatamente este: criar um piso, um valor mínimo de tributação para as pessoas que têm rendas mais elevadas. Portanto, a grande mensagem que fica é a seguinte: a partir de 2026, a gestão financeira para quem se encaixa nesse perfil vai precisar ser muito mais ativa, muito mais consciente. Entender de onde vem cada real da renda se tornou mais crucial do que nunca. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Será que essa mudança, que parece bem pontual na tributação de pessoas físicas, na verdade sinaliza um movimento maior? Fica aí a pergunta sobre o que o futuro da tributação aqui no país nos reserva.